Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg. Todos já estão cientes, né, de como o colégio ele está programando essas videoaulas, né, de quais são os dias na semana e por aí vai. Cada dia na semana tem as disciplinas. Obviamente sabemos o porquê disso, né, então não custa nada reforçar mais ainda, né, da necessidade desse momento de persistirmos no isolamento social, que é vai ser uma grande tática para a prevenção e a proliferação do coronavírus e do novo coronavírus e também das questões de higiene básica que são fundamentais, né? Mesmo estando em casa e caso vá na rua resolver alguma coisa rápido, tenha esses cuidados, são fundamentais. Então, sem prolongar muito, vamos trabalhar hoje com a aula de história, né? Com o terceiro capítulo do nosso livro. Esse capítulo é referente à história do Brasil, tá bom? Vamos falar sobre República, a chamada Primeira República, e é mais ou menos isso, tá bom? Vamos lá, para a gente não prolongar muito. É o seguinte, essa é a primeira parte do vídeo. Essa primeira parte do vídeo, vamos dizer assim, esse vídeo vai ser trabalhado em duas partes. A primeira parte, quando se trata da República, dessa Primeira República, ela é dividida entre a República das Espadas e a República Oligárquica. A República das Espadas, no primeiro momento, é controlada pelos militares brasileiros, e a República Oligárquica é quando os civis chegam ao poder e começam a administrar o governo brasileiro. E aí a gente vai, nesse primeiro vídeo, vai ser primeiro trabalhando com a República das Espadas. Né? E a gente vai trabalhar aí de forma gradual e vamos ver o que a gente pode fazer em relação ao nosso diálogo. Outra coisa que encaminharei no final do vídeo, após a apresentação dessa primeira parte do capítulo, eu encaminharei algumas questões que estão até aqui no livro. Vou pedir para vocês fazerem algumas questões que tem até aqui no livro, para vocês responderem em casa, que posteriormente, quando nós voltarmos para as aulas presenciais, eu possa corrigir e possa avaliar a produção de vocês nessas aulas à distância com os videoaulas, tá bom? Sem delongas, vamos lá. O título do capítulo é Brasil, a Construção da República. Pelo título já tenho uma ideia, né, do que está se referindo aqui. Está se referindo à formação da República Brasileira. Vale lembrar que teve seu fim a monarquia brasileira e a consolidação da República no dia 15 de novembro de 1889, feriado, vocês bem sabem, né? Feriado é uma data importante para o país. E tem uma coisa interessante na formação da República Brasileira, é que a formação da República Brasileira ela não passou por um processo de ruptura radical, de um processo revolucionário como aconteceu em países europeus, quando consolidou a República, ou como aconteceu aqui na América Latina. Aqui foi de forma moderada essa implementação, por incrível que pareça. Só um dado curioso, para vocês terem ideia, quem esteve à frente desse processo foram os militares. E vamos dizer assim, um grande militar que esteve à frente disso foi o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca, meses antes da proclamação da República, estava ao lado, politicamente ainda estava aliado da monarquia, estava aliado de Dom Pedro II. Olha como é curioso isso, né? A instauração da República Brasileira, aqui no final do século XIX, ela esteve pautada vamos dizer assim, três projetos. Três grupos dividiram a forma de como seria essa República Brasileira. Né? O primeiro projeto seria dos grandes proprietários de terra. Esses grandes proprietários de terra, vamos dizer assim, a elite econômica do Brasil, nesse contexto, e também com alguns profissionais liberais ao redor, defendiam uma república liberal federalista, né? Da qual defendia a autonomia das províncias, inspirado no modelo dos Estados Unidos. Um outro projeto de república seria o dos militares, né?
defendido pelos militares, que seria uma espécie de ditadura, com um governo centralizador, vamos dizer assim, positivista, em um viés extremamente positivista, e por aí vai, autoritário. E o outro grupo são os grupos urbanos, pequenos proprietários, profissionais liberais, jornalistas, professores, estudantes, que defendiam uma república mais popular, com mais liberdades democráticas, com mais direitos, né, que fosse uma república muito mais ampla. Importante saber desses três tipos, né? E esse é o primeiro tópico, né? Ruptura ou continuidade. É um pouco desse questionamento é que entender. Vem aqui. Mudou-se o regime político, acabou-se com a monarquia e implementou uma república. Foi de fato uma ruptura ou continuou os mesmos resquícios do que era antes, né? Com injustiças políticas, com falta de liberdade, falta de direitos e por aí vai. É um pouco desse questionamento. Vamos entendendo um pouco aí isso. Trabalhadores urbanos também participaram desse processo, pessoal, porque às vezes a gente tem uma noção de que quem está construindo essa república é somente aqueles que estão no andares de cima, os grandes políticos, a elite econômica, mas não só foram eles que estavam construindo essa república. Os trabalhadores urbanos rurais, os ex-escravos, os libertos estavam também construindo esse processo, reivindicando e pautando reivindicações, principalmente de direitos, né? Porque quando se abre um novo regime político, quando se abre um novo regime político, se reestrutura o Estado e se reestrutura o governo. Então, consequentemente, se questiona novas modalidades de organização social, política, administrativa e por aí vai. Vamos lá, o que é que os historiadores definem sobre esse período da chamada Primeira República? Definem entre República da Espada e República Oligárquica. Esse vídeo aqui vai ser trabalhado primeiro com essa república aqui, a República da Espada, né? Esse é o primeiro momento do nosso vídeo, vai ser a República da Espada, que corresponde de 1889 a 1894. Né? É um livro interessante que tem uma linha do tempo aqui interessante para entender o Brasil. Aqui é o Brasil em 1822, independente, proclamação da República em 1889, então aqui era uma monarquia, aqui ainda é uma monarquia, porque se instaura uma república e por aí vai. Vamos falar sobre a República das Espadas. Assim, de forma breve, o que é uma república? Coisa pública. Um governo que não tem mais o dono, um governo que não tem mais... não está pautado o estabelecimento do poder pelo direito divino, agora é pelo direito dos homens, né? A República tem uma grande influência das ideias iluministas, isso vale lembrar, destacar. Vamos lá, o que foi essa República da Espada, esse primeiro momento aí, né? O primeiro momento após a proclamação, em que, pela forma de como se proclamou essa República, dadas a todos os elementos, se deu-se a partir de um golpe de Estado, quando é disposto, quando é retirada de forma sem nenhum tipo de retirada o imperador do poder, sem nenhum tipo de mecanismo democrático ou mecanismo de ruptura de relevância popular, como um caso de uma revolução. O caso brasileiro não foi uma revolução, foi de fato um golpe. Os militares, insatisfeitos com a forma como uma monarquia estava tomam o poder. Então, como foi esse governo dos militares, o chamado governo provisório, né? E no primeiro momento, quem vai ser o presidente, quem vai chefiar, vai ser o Marechal Deodoro da Fonseca. E quais são essas primeiras medidas? Quais foram as primeiras medidas dessa primeira república, desse primeiro governo, né, provisório? Aqui tá, olha como foi tão moderado essa consolidação dessa república, apesar de ter sido um golpe de Estado. Exílio para a família imperial, se fosse em um outro país da Europa, ou se fosse aqui na América Latina, a forma não seria um exílio ou um suporte para que eles pudessem sair tranquilamente do poder. Pelo contrário, seria de forma bruta, né? Até degolando reis, como aconteceu na França. Outra questão foi a convocação de eleições para a Assembleia Constituinte. Grupo composto de parlamentares encarregados para elaborar a primeira Constituição. Essa primeira Constituição vai ser importantíssima. É uma Constituição de perfil extremamente liberal, extremamente iluminista, que a gente vai entender nesta Constituição. Separação da Igreja e do Estado, essa é a grande ruptura da monarquia para a república. Agora a organização e as decisões não vão ser mais organizações no sentido de registro de casamento, de nascimento, censo,
quantidade da população e por aí vai, essas coisas vão ser organizadas de forma mais fria por parte do Estado. Concessão de nacionalidade brasileira a todos os estrangeiros residentes do país. Olha a abertura para todos que quisessem vir morar no Brasil, né? E aí vai entrar, abre um parênteses aqui rápido. Esse período do Brasil é um período que alguns historiadores chamam de teoria do embranquecimento, né? Onde as lideranças políticas, com medo da sociedade brasileira enegrecer, defende um processo de abertura para povos europeus vierem morar aqui. Uma coisa muito louca desse contexto que é importante a gente citar. Vamos lá. Adoção de uma nova bandeira nacional para substituir a do Império. Engraçado que muda de fato a bandeira, mas as cores permanecem. O verde e o amarelo permanecem as bandeiras do Império. Você vê quanto é brando essa república. Fechamento da Câmara, do Senado, das Assembleias de Províncias. Substituição dos presidentes das antigas províncias foram indicados pelo governo provisório para administrar os estados em substituição às províncias. Isso vai mudar a perspectiva, né? Não vão ser mais não vai ser mais presidentes das antigas, agora são governos, não são governadores da província, que a gente vai estudar mais tarde. Perdão. Vamos lá, o marco dessa república é a Constituição dessa primeira república é a Constituição de 1891. Né? Em setembro de 1890 ocorreram as eleições para a Assembleia Constituinte. O grande marco dessa república foi essa Constituição. E o que é que foi instaurado de destaque importante dessa Constituição? Primeiro, o estabelecimento dos 3 poderes de forma independente, coisa que não ocorreu no Brasil Império, no regime imperial, no regime monárquico, porque tinha um poder moderador, e esse poder moderador, por parte que o Império poderia intervir, era algo totalmente oposto da proposta dos 3 poderes independentes. Então, legislativo, executivo e judiciário de forma independente, gerindo essa nova sociedade. Divisão dos 3 poderes também nos estados, tá bom? Nos estados divididos para compreender o país, o território brasileiro. O poder executivo nos estados serão exercidos pelo presidente do estado, que aí só posteriormente vai ser chamado de governador do estado, só nos anos 30. Esse detalhe aqui que é importante, a gente precisa lembrar dessa Constituição. Olha lá, ó. Voto a todos os maiores de 21 anos, exceto mulheres, frades, mendigos, analfabetos e soldados. Por que é importante ressaltar isso? Porque agora não é somente a conquista dessas liberdades, mas agora é restrita. Vai ter liberdade, vai ter direito? Vai, mas é restrito. Então significa que tem um viés excludente e elitista. Excludente porque exclui a maior parte da população, exclui uma boa parte da população a participar da política e das decisões dessa nova república, e elitista porque quem é que vai ficar no poder? Olha lá, maiores de 21 anos, e ainda tem outro elemento aqui, ó, analfabetos não podem. Então assim, só os alfabetizados. Imagine aí o Brasil do século XIX, onde a escola só quem estudava eram filhos de ricos, onde não existia uma escolarização universal, não existia nenhuma formação universal. Então, já dá para entender o que é, né? Então era somente formado um poder para uma elite. E, obviamente, estava atrelado a uma elite econômica. Próximo tópico, somente o primeiro presidente e seu vice seriam eleitos de forma indireta pela própria Assembleia Constituinte. Após encerrar seu trabalho, ela seria transformada em um Congresso Nacional. Aí é o processo, o trâmite, né, de primeiro formar-se a Assembleia Constituinte, depois disso se tornaria o Congresso Nacional. Vamos lá, aqui tá entendendo, aqui é um pouco sobre a organização dos 3 poderes federal, aí vocês dão uma olhadinha aqui, pausa se você quiser, e vamos dar continuidade para ver como é o legislativo, etc. Vamos lá. Política econômica do Barbosa. Esse primeiro governo provisório, ele estava enfrentando uma crise econômica. Isso foi um dos grandes elementos por ter consolidado, por ter proclamado a República, por ter os militares terem dado um golpe na monarquia e instaurado a república, muito por conta de uma crise econômica. E aí o governo provisório, através do Rui Barbosa, vai aplicar uma política econômica, que essa política econômica ela vai ser chamada de encilhamento. Olha o nome aqui, ó, encilhamento. E basicamente o que é que essa política do encilhamento que Rui Barbosa tentou aplicar para tentar recuperar a economia brasileira?
Vamos lá, a economia brasileira naquele contexto do século XIX, final do século XIX. Primeiro, era ampliar créditos para com que a elite brasileira, a burguesia brasileira, pudesse investir na indústria. Mas a questão é que muitos da elite brasileira pegaram esses créditos, mas não investiram na indústria, investiram em bens próprios. Isso gerou um colapso. E aí, para tentar amenizar a situação, olha o que a política econômica de Barbosa fez. Fez com que a Casa da Moeda aumentasse mais o número de emitisse mais dinheiro no mercado. Então significa imprimir mais dinheiro para jogar no mercado, para jogar na economia. Mas isso também não deu certo. Aumentou a inflação e não fez com que circulasse esse capital e prejudicou ainda mais a elevação dos preços, a fragilidade do mercado. Então, resumindo, a política do encerramento não deu certo. A política do encerramento foi o quê? Primeiro, incentivar crédito para os industriais. Os industriais não levaram a sério isso, pegaram crédito para outros fins. Os industriais não, perdão, a elite brasileira. Emissão de dinheiro, mais dinheiro no mercado, circulando para tentar equilibrar a economia, não deu certo, pelo contrário, aumentou a inflação e maiores preços e por aí vai. Isso. E aí, ao mesmo tempo, a movimentação do dinheiro na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, onde eram negociadas as ações das empresas, era impressa. Essa situação foi comparada à euforia com que eles faziam as apostas, as corridas de cavalo. Esse é o nome por conta do encilhamento, né? Aí você dá uma olhadinha aqui. Então, basicamente, é isso, do política do encilhamento. Aqui tem um infonográfico interessante, Sociedade Indígena no início do século, no início da República, fim da monarquia, um pouco do como era a educação. A gente pode detalhar isso na sala de aula posteriormente. Vamos aqui para outros pontos importantes, né, que é a questão dando continuidade aqui à chamada República das Espadas, o governo provisório e a eleição e a renúncia de Deodoro da Fonseca. Conforme previa a nova Constituição, os integrantes do Congresso Nacional deveriam escolher o presidente da República e seu vice. As duas chapas foram escritas. Segundo as regras da época, presidente e vice eram escolhidos em votos separados. Isso permitiu a eleição de Marechal Deodoro ao presidente e Floriano Peixoto como vice, cada um pertencendo a uma chapa diferente. Aqui vai falar sobre... Vamos lá, para não ficar lendo aqui, para não demorar mais. A questão é o seguinte, da renúncia de Deodoro da Fonseca. Tem um elemento que é importante me lembrar. O Deodoro da Fonseca, ele já era uma pessoa de idade, ele já estava debilitado fisicamente. A saúde dele já não estava legal nesse contexto. Ligado a isso, ele não conseguiu, vamos dizer assim, conter a pressão tanto da oposição, até mesmo entre os militares, de como estava gerindo essa nova república. Né? Isso não estava indo muito bem, ele não estava conseguindo gerir isso. E mesmo a pressão por parte de trabalhadores e da elite, por conta de perspectivas autoritárias por parte do Marechal. Então aí ele renuncia. Né? O Marechal vai renunciar. E quem vai entrar é o vice. Esse vice, o Floriano Peixoto, chamado Marechal de Ferro, também tinha um perfil autoritário, também tinha um perfil, vamos dizer assim, mais áspero quando se trata de organização política. Para abafar os conflitos entre os diversos projetos republicanos, o novo presidente governou de forma autoritária. O frequente uso da força para repreender os seus opositores lhe deu o apelido de Marechal de Ferro. E ele era contra o processo de federalização, ele era muito centralizador, e isso gerou uma insatisfação muito grande por parte da elite, das elites de São Paulo, de Minas Gerais, da Bahia e por aí vai. E ainda tem um outro detalhe importante. Ele tentou amenizar a situação, né? Reabriu o Congresso, implementou medidas fundamentais para melhorar as necessidades das camadas populares, como a diminuição dos impostos sobre carne, o controle do valor dos aluguéis, construção de casas. Isso tentou para amenizar mais a situação, tá bom? No início de 1892, levantes armados, olha a reação armada, isso é interessante.
foram sufocados e seus líderes presos. No ano seguinte, explodiu a revolta da Armada, de 1893 a 1894, sob o comando do almirante Custódio de Melo e Saldanha da Gama, oficiais da Marinha em alguns navios do Rio de Janeiro que exigiram a destituição do presidente. Olha como é curioso essa questão dos marinheiros brasileiros, como os marinheiros brasileiros eles foram atuantes politicamente na sociedade brasileira. Desde o final do século XIX eles já atuam. E já na chamada República Oligárquica, a gente está falando aqui da República das Espadas, que é o quê? A república onde quem está no poder são os militares, ainda não são os civis. É uma república onde quem está no poder são os militares. Quanto os militares tiveram um destaque de se opor a qualquer tipo de postura que, ao olhar dos marinheiros, do setor da marinha, fosse algo injusto, fosse algo descabido. Tá bom? Dando continuidade, para finalizar, a resposta de Floriano foi dura aos enfrentamentos duraram meses, até a vitória dos governistas em março de 1894. Uma parte dos militares revoltados exilou-se em Portugal, outra foi presa, e um terceiro grupo rumou ao Rio Grande do Sul a fim de apoiar o levante que ocorria, a chamada Revolução Federalista. A Revolução Federalista foi uma resposta por parte da elite do Rio Grande do Sul para tentar, vamos dizer assim, defender um governo que respeitasse a autonomia dos estados, de se organizarem politicamente, economicamente e por aí vai. Então finalizamos aí, né, nessa primeira parte do nosso vídeo. Então esse capítulo aqui a gente vai falar, nós se referimos ao chamada República das Espadas, a primeira fase da primeira República Brasileira, tá bom? Então vocês vão obviamente ver esse vídeo, acompanhar, fazer a leitura, fazer ter um entendimento e em seguida vai lembrar que é só essa primeira parte, vocês vão fazer uma atividadezinha, tá bom? Então, o primeiro e segundo tópico. O terceiro tópico vai ser para o próximo vídeo. O terceiro tópico é a República Oligárquica. Então aqui, ó, vocês vão responder essa atividade aqui, que fica sempre no final do livro. E aí eu vou colocar com atenção aqui para saber quais são as questões que vocês vão fazer, tá bom? Que aí vocês podem parar o vídeo e ver. Você vê que é um capítulo extenso, na verdade o capítulo desses livros são extensos, certo? Vamos lá, aqui tem um infonográfico muito interessante, um esquemazinho interessante, pra vocês darem uma olhada. É o seguinte, vocês nesse primeiro momento vocês vão responder a primeira e a segunda questão, tá bom? Primeira e segunda questão. Essa segunda questão ela é um pouco mais extensa, mas é isso mesmo, vocês vão responder a primeira e a segunda questão. Tem alguns itens mais apontados aqui na segunda questão, ela é mais extensa, mas no primeiro momento só a primeira e a segunda questão, tá bom, pessoal? Então é só isso. Até a segunda parte desse capítulo, que vai ser na próxima semana. Até mais, tchau, tchau.